Vamos lá, vamos junto. O tema da mensagem de hoje é esperança. Você pode declarar isso comigo? Diga: esperança. Em tempos de dúvidas, em tempos de caos, em tempos de medo, não existe nada melhor do que a gente se agarrar à esperança. Agora a questão é, a gente precisa saber sobre o que nós estamos colocando a nossa esperança. Qual é a base da nossa esperança? A nossa esperança não é uma esperança pautada em otimismo. Vai dar tudo certo. Por que, André? Porque eu sinto que vai dar certo. Não. A nossa esperança não tem a ver com aquilo que a gente sente, tem a ver com aquilo que a gente crê. Fé não é sentimento, fé é convicção. Sentimentos mudam, sentimentos passam, mas a nossa convicção é que se Deus é por nós, quem será contra nós? A nossa convicção é: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Nós nos escondemos em Deus, nós descansamos em Deus, nós confiamos em Deus. Você está comigo ainda? Diga amém. Então, em tempos de caos, a gente precisa entender qual é o nosso DNA profético. Qual é o DNA profético da igreja? Estabelecer um caminho, apontar o caminho, estabelecer esperança quando todo mundo já está perdendo a sua. Entenda isso, irmão, em nome de Jesus. A igreja não pode se mover como o mundo se move, porque a igreja não é como o mundo é. A igreja não pode ter os mesmos medos que o mundo tem, porque a igreja tem um Deus diferente do Deus desse mundo. Sabe, a esperança, o significado dela, um dos significados é sentimento ou a convicção de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Confiança em coisas boas, fé. Sabe, a esperança é a expectativa em relação ao novo. Esperança é expectativa em relação ao milagre. Esperança é expectativa em relação àquilo que só Deus pode fazer. Esperança é todo mundo achar que não vai dar certo e você está feliz e confiante sabendo que já aconteceu. Esperança é não se mover por calendários, mas por promessas. É não se mover por diagnósticos, mas por palavras. É não se mover por propostas, mas por promessas e aquilo que Deus já liberou desde o ventre da mãe. Esperança significa: eu sei quem me comprou, eu sei quem me sustenta, eu sei quem me mantém, e eu sei que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Eu sei que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, porque eu sei quem Deus é, eu sei o que eu posso nele. Esperança é a nossa firme convicção naquilo que só Deus pode fazer. Sabe, eu não lembro quem é o autor dessa frase, mas ele diz que o motivo de estarmos ansiosos é porque colocamos qualquer coisa abaixo de Deus como centro da nossa história. Se você colocar qualquer coisa abaixo de Deus como centro da sua história, você vai viver ansioso. Se o mercado é a tua esperança, se o dinheiro é a tua esperança, se amigos inclusive são a sua esperança, em algum momento um deles vai falhar e você vai se frustrar. Em algum momento a economia vai mudar e você vai se frustrar. Deus está falando aí: não confia naquilo que é abalável, porque quando aquilo que é abalável for abalado, aquilo que é inabalável permanecerá. Você está comigo ainda? Diga amém. E eu separei algumas passagens, algumas verdades bíblicas que falam sobre esperança. Pastor, o que a Bíblia fala sobre esperança? Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazer prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Salmos 42:11 diz: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Porque a sua esperança, põe a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei, e Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. Salmos 146:5 diz: como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, o seu Deus. Romanos 15:13 diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz. Alguém recebe isso em nome de Jesus? Por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Efésios 1:18 diz: eu oro também para que os olhos dos corações de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Romanos 5:1 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. 1 Pedro 1:3: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo.
conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Hebreus 10, 23, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Romanos 12, 12 diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Romanos 5, 5 diz: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Salmos 39, 7 diz: mas agora, Senhor, que hei de esperar? A minha esperança está em Ti. Você pode dizer glória a Deus, você pode se manifestar, você pode fazer alguma coisa no seu lugar, você pode reagir a essa palavra viva. Existem inúmeras passagens em que a palavra está dizendo: olha, essa é a minha esperança, essa é a minha confiança, essa é a minha convicção, é nisso que eu confio, é nisso que eu espero, é nisso que eu aguardo. E a gente precisa entender que a nossa esperança não é como a esperança que o mundo tem. Sabe, existem duas coisas extremamente contagiosas, talvez as duas coisas mais contagiosas do mundo, se chamam medo e esperança. O medo é contagioso, irmão. Você senta ao lado de alguém que tem medo, você sai daquela conversa medroso também. Mas sabe qual é o problema do contágio? O problema do contágio é que ele não se resume a quem contraiu, mas aos ambientes aonde ele vai acessar. Alguém que recebeu uma porção de medo vai derramar essa porção de medo por onde passar. É como um copo cheio de água. Se alguém esbarrar em você, certamente vai transbordar de você aquilo que você se encheu primeiro. Então alguém que se permitiu ser cheio, no primeiro esbarrão, na primeira crise, na primeira instabilidade, no primeiro problema, você vai transbordar aquilo que você se permitiu encher. Então Jesus está dizendo para a gente: deixa eu encher você do Espírito, da confiança e da esperança, porque quando as crises tentarem abalar vocês, o que vai sair de vocês é uma plena convicção: se Deus é por nós, quem será contra nós? O mesmo Deus que livrou o povo no Egito do anjo da morte, o mesmo Deus que livrou o povo no passado dos leões em meio a covas, o mesmo Deus que livrou, continua nos livrando hoje. É o mesmo Deus, é o mesmo Evangelho. Você está comigo ainda? Diga amém. E é por isso que a gente precisa filtrar quem a gente ouve, porque isso define diretamente o que a gente vive. Sentar em meio a rodas de caos, a Bíblia diz: olha, não se assente com escarnecedores, não sente na roda dos zombadores. A Bíblia está dizendo: cuidado com as mesas que você senta, porque elas afetarão quem você está se tornando. A sociologia agora diz que nós somos a média das pessoas que mais andamos. Isso é muito claro. Presta atenção nisso, irmão. Isso é tão claro na pessoa de Jesus. Jesus, ele escolhe homens completamente improváveis. Mas quando Judas vai entregar Jesus, Jesus era tão parecido. Deixa eu reformular melhor. Os discípulos se tornaram tão parecidos com Jesus, e os homens que iam buscá-lo não sabiam ao certo quem ele era. Já parou para pensar nisso? Por que alguém precisou sinalizar quem Jesus era? Porque ele era parecido demais com todo mundo que estava ali, a ponto dos discípulos e o mestre se tornarem iguais. Então os soldados chegam e falam: você vai ter que sinalizar quem é Jesus. Por quê? Porque Jesus não tinha uma roupa com mais pompa, Jesus não era andado carregado no colo, Jesus sofria as mesmas dores, passou as mesmas dificuldades, era homem de dores. A Bíblia chega ao ponto de dizer que nele não encontramos nenhuma beleza que nos atraísse, nem formosura. Ele era como alguém que nós desviávamos o rosto. Jesus, irmão, entenda isso, em nome de Jesus. Ele foi um homem marcado. Ele por 30 anos trabalhou, ele teve clientes, ele teve reclamações, ele teve que aprender a andar, aprender a falar. Ele teve que passar por períodos difíceis, ele teve que se refugiar de um rei querendo matar todas as crianças que nasceram naquela época. Ele teve que se refugiar em momentos que tentaram apedrejá-lo, em momentos que tentaram antecipar a morte dele. Então esse mesmo Jesus está no meio dos discípulos e não há mais diferença. Por quê? Porque quem caminha com Jesus a cada dia se torna mais parecido como ele é. Então Judas precisa sinalizar quem é Jesus no meio daqueles. Qual é o princípio que a gente aprende? As mesas que você senta afetam quem você se torna. Os conselhos que você ouve definem para onde você vai. Então nesse tempo de caos, receba isso com muito carinho em nome de Jesus. Você precisa ser cauteloso, mas você precisa ter cuidado para que essa cautela não se torne medo. Existem muitos profetas do caos que se levantam com autoridade em tempos de crise. Só que a igreja não foi chamada para constatar o que não está indo bem. A igreja foi chamada para declarar o que vai acontecer.
essa é a realidade, e eu não vou negligenciar, mas eu não vou deixar que ela governe os meus dias. Isso é real, a epidemia é real, a crise é real, a instabilidade é real, mas existe uma realidade superior. Bill Johnson diz que a fé é como se a gente se apossasse violentamente das realidades do reino dos céus e colidisse isso com as realidades ao nosso redor. Um reino inferior não subsiste. Existem duas coisas contagiosas: o medo e a esperança. É como uma faísca que a gente joga em meio à palha seca. São como pilares de inflamação. Vem comigo até o final. Essa palavra vai gerar vida em você, eu tenho plena convicção. Deixa eu te passar o panorama atual. Pastor, essa situação não é tão grave? Não, ela é grave. Mas tem coisas muito piores acontecendo que nunca tiraram o teu sono. Irmão, só para você entender, nos últimos anos mais pessoas morreram porque tiraram a própria vida do que morreram em todas as guerras que aconteceram ao redor do mundo. Tem mais pessoas abrindo mão de viver do que pessoas tendo a sua vida tirada. Nos últimos anos, o número de mortes por obesidade foi infinitamente maior do que o número de mortes por falta de comida. Ou seja, tem mais gente morrendo porque comeu demais do que gente morrendo porque não tem o que comer. Onde você quer chegar, pastor? Num ponto simples. Gripes comuns matam mais do que uma gripe como essa. Suicídio mata infinitamente mais do que uma gripe como essa. Nas últimas semanas tudo que eu tenho falado é palavras de coragem, de ânimo. Não desista, você não vai parar, você não vai desistir. A depressão não vai paralisar você. Por quê? Porque eu conheço infinitamente mais pessoas parando no meio do caminho por uma depressão do que por um vírus. Então entenda isso. Qual é o mal que tem vindo contra nós? Não é algo que possa ser transmitido de forma externa, mas é algo que pode ser transmitido dentro de nós. Da mesma forma que o Evangelho me transforma de dentro para fora, eu preciso tomar cuidado daquilo que eu recebo de fora para dentro. Por quê? Porque ouvimos coisas, ouvimos cenários, ouvimos tantas coisas que a gente começa a ficar pessimista. Tudo vai mal. Não, irmão, tudo vai mal, mas na minha casa não. Algumas coisas podem não ser como deveriam ser, mas eu vou me levantar para torná-las como elas deveriam ser. Eu não sou aquele que constata o problema. A gente precisa entender, a igreja é parte da solução. É por isso que eu sou apaixonado por plantação de igrejas. A gente chega num lugar como esse e algumas pessoas falam: pastor, tem igrejas americanas que tem isso, tem igrejas americanas que tem aquilo. Irmão, entenda, você acha isso incrível? Então vamos construir a igreja que sonhamos em nos tornar. Se não existe um poço no meio do deserto, Deus está falando para você, então comece a cavar. Se não existem bases seguras no meio de alguma geografia, Deus está falando, então comece a estabelecer, firma as tuas estacas e depois expande elas. Você foi chamado para solucionar o caos que se coloca diante de você. Você está comigo? Meio a tantos profetas do caos, a gente precisa se posicionar, entender que nós fomos chamados para trazermos luz. Em meio à desesperança, você é esperança. Em meio ao medo, você é confiança. Em meio a doenças, você é a cura. Irmão, você é o antídoto de Deus para o único vazio que a criação não consegue preencher. Você carrega a única mensagem capaz de mudar uma geração. Você precisa entender que quando Cristo se revela em você, aqueles que não sabiam para onde ir agora reencontraram um caminho. Como? Enxergando você. Você é a Bíblia que o mundo lê. Você é a Bíblia que o mundo lê. São como pilares de inflamação. Eu tenho um amigo que é policial e ele falou que na escola militar, na academia militar, uma das coisas que eles aprendem é sobre como conter grandes manifestações. Em grandes manifestações, eles precisam identificar quais são os pilares de inflamação. Você pode dizer isso comigo? Diga: pilares de inflamação. Pilares de inflamação são aquelas pessoas que elas inflamam quem está ao redor. Então, no meio de uma manifestação, existem pessoas chaves que começam a gritar algo, daqui a pouco a multidão inteira começa a gritar igual. Eles começam a dizer para onde vai, até que horas vai acontecer, e todo mundo vai seguindo, e aquilo vai como um efeito dominó. Você quer um outro exemplo prático de onde acontece isso? Num estádio de futebol. Alguém começa a gritar. Você já deve ter visto torcida organizada, um cara se levanta e começa a gritar. Daqui a pouco 50, 70 mil pessoas estão gritando a mesma coisa. Entenda isso, esse é o efeito do Evangelho também. Jesus está dizendo: olha, vocês são a luz do mundo. Então quando vocês começarem a inflamar as realidades ao seu redor, aqueles que nunca experimentaram de mim vão experimentar através de você. Vem comigo, irmão, vamos tornar essa noite gloriosa. Ela não volta mais. Essa noite é única. Celebre como se fosse a última vez. Já falei sobre isso, mas eu sou apaixonado por essa passagem.
A mulher do fluxo de sangue vai até Jesus. A Bíblia diz que, preste atenção nisso, ela está pensando: se eu apenas tocar na orla das vestes dele, eu serei sarada. Se eu apenas tocar na orla das vestes dele, eu serei sarada. Então aquela mulher, ela vem escondida. Ela está preocupada de ser descoberta, porque pela doença que ela tinha, pela lei, ela poderia ser apedrejada. Era justo que ela fosse apedrejada. Então ela vai escondida e toca na orla das vestes de Jesus e é curada. A Bíblia diz que Jesus para e fala: não, peraí, alguém me tocou. Os discípulos chegam para ele e falam: Jesus, você está brincando? Está todo mundo te apertando, a multidão inteira está te apertando. Ele falou: não, alguém me tocou diferente, porque saiu virtude de mim. Presta atenção nisso, irmão. Eu não sei se você já se atentou a esse detalhe, mas aquela mulher não tocou em Jesus. Aquela mulher tocou naquilo que tocava Jesus. Por que a palavra está dizendo que Cristo em nós é a esperança da glória? Porque tem pessoas lá fora que nunca tiveram a oportunidade de tocar em Jesus, mas quando tocarem em você, experimentarão Jesus em você. Celebra isso em nome de Jesus. Essa é a chave para a restauração de famílias. Como ouvirão se não há quem pregue? Como nós vamos pregar? Através do que vivemos, muito mais do que falamos. O nosso discurso convence, mas o nosso exemplo aqui afeta pessoas. Pessoas boas de oratória, boas de performance, boas de púlpito, boas de palco, boas de microfone, convencem por um tempo, mas o que muda a história de pessoas no dia a dia, na vida real, é quem Cristo torna você. Você é a esperança da glória. A palavra de Deus diz: olha, o ministério que esteve oculto por épocas e por gerações, agora é manifestado a vocês. Cristo em nós, a esperança da glória. Quem é a esperança da tua família? Você, impregnado de Cristo. Quem é a esperança da tua casa? Você. Quem é a esperança de Miami, da Flórida, da América, das nações? Você é completamente impregnado da vida de Deus. É como um pilar de inflamação. Sabe, eu separei algumas revoluções que aconteceram, que foram movidas por esperança. A esperança é contagiosa, irmão. Alguém algum dia falou: I have a dream. Cara, a gente precisa entender o peso da mensagem que a gente carrega. O pastor protestante fez com que um movimento afetasse a história de uma nação. A nação mais poderosa da terra foi afetada porque alguém se levantou e falou: eu tenho um sonho. Eu sonho com um dia em que não vai haver diferença entre negros e brancos, em que os meus filhos poderão caminhar junto dos seus filhos, independente da classe social, independente da cor que eles tenham, independente da etnia que eles tenham. Esse cara começou a falar e a esperança dele começou a se tornar contagiosa. E aquilo vai se espalhando por cidades, aquilo vai se espalhando através do rádio. Não existiam redes sociais como existiam hoje, mas pessoas iam falando: ei, alguém compartilhou uma esperança comigo e eu quero fazer parte disso. E o movimento começa a crescer, começa a crescer, começa a crescer. Eu separei algumas revoluções geradas por esperança. A marcha sobre Washington, 1963, Martin Luther King se levanta e diz: eu tenho um sonho. E toda uma geração compartilha desse sonho também. 1989, protesto na Praça Celestial. Você deve lembrar desse vídeo, ele é épico. Momento de mudança dentro da China, os homens todos vão para a Praça Celestial, e aí um cara se coloca diante de uma fileira inteira de tanques de guerra. Você lembra disso? Um homem parou uma fileira inteira de tanques de guerra. E o tanque quer avançar e ele permanece lá. E o tanque de guerra vai para a esquerda, ele vai para a esquerda. Vai para a direita, ele vai para a direita. Ele está falando: a única forma de você passar por aqui, se você passar por cima de mim. Irmão, movimentos foram gerados e ganharam força através de esperança. A queda do Muro de Berlim, 1989, dividia a Alemanha em duas. Um dos momentos mais simbólicos da nossa geração. É como se eles dissessem: aquilo que nos separava não separa mais. O impeachment de Collor, anos 90. Os jovens com cara pintada, gritando nas ruas: nós não aceitamos esse Brasil, esse não é o Brasil que nós queremos um Brasil novo. E um presidente saiu do seu posto, porque a nação foi para as ruas, um movimento de esperança se instalou. 1991, fim do Apartheid. A maior parte da população da África do Sul era negra, mas quem governava a nação eram os brancos. Negros não poderiam sentar em mesmos lugares que brancos antes haviam se sentado. Negros não poderiam beber água nos mesmos bebedouros que brancos bebiam água. Se um homem passasse pela calçada e um branco viesse, o negro precisava sair e deixá-lo passar, até que alguém se levanta, Nelson Mandela, um dos maiores pacifistas, e ele começa a compartilhar a esperança. Ele está preso geograficamente, encarcerado por anos,
mas a esperança que ele carrega não se pode deter através de grades. Irmão, alguém preso mudou a história de uma nação. Você está comigo, pelo amor de Deus? Primavera Árabe 2011, o último grande movimento que a gente teve de mobilização. A população se levanta e fala: a gente não quer mais ditadores no trono, a gente quer liberdade. Jovens vão para as ruas, movimento nas redes sociais, invadem as praças, derrubam estátuas de ditadores, e simplesmente o que aconteceu foi que o movimento se espalhou por vários países: Iêmen, Egito, Líbia, Síria, entre outros. Pastor, onde é que você quer chegar? Quero lembrar de você da sua origem. O termo cristão é utilizado pela primeira vez quando estão fazendo referência àqueles que seguem a Cristo como uma versão menor de quem Ele é. Cristão significa pequeno Cristo. Cristão não é ter uma religião. Cristão é ser como o seu Senhor. Cristão não é ser evangélico ou católico. Cristão é expressar quem Jesus é. Cristão não tem a ver com fazer parte de uma denominação religiosa ou ser fã de um pastor. Cristão significa saber: eu sei o preço que foi pago para me comprar e eu vou até o final expressar aquilo que foi depositado em mim. Eu sei que em mim existe uma fonte de rios de águas vivas e eu não vou represar isso. Eu sei que por onde eu passar, pessoas serão curadas, porque a palavra de Deus diz que esses sinais, eles acompanharão, eles seguirão os que crerem. No nome de Jesus, enfermos serão curados. No nome de Jesus, cativos serão libertos. No nome de Jesus, histórias serão transformadas. Novos começos serão gerados. No nome de Jesus, pessoas receberão um novo começo. Como aquela mulher adúltera, pega no meio de adultério, no meio de um flagrante, todo mundo querendo apedrejá-la. Jesus era o único que poderia condená-la e foi o único que foi resgatá-la. Entenda isso em nome de Jesus. A loucura do Evangelho, o escândalo da graça é: o único que poderia nos condenar preferiu se entregar por nós. Jesus vai até ela, se coloca na mesma posição dela, e aqui tem uma outra dinâmica que Jesus está ensinando. Jesus sempre vai até o teu nível para que você entenda o que Ele quer falar. Jesus ensinava parábolas e falava de palavras de semeadores, porque Ele estava falando com homens que trabalhavam de forma braçal. Jesus está falando sobre parábolas de pescadores, porque Ele está pregando em cima de um barco para uma multidão. Jesus está falando de parábolas de reino, porque era a dinâmica que as pessoas entendiam. Jesus está ensinando para a gente o seguinte: eu sempre vou até o nível que você está, mas eu te amo tanto que eu não vou deixar você lá. Eu vou até o teu nível, mas depois eu te trago até o meu nível, e a gente vai caminhar junto nesse nível também. Você está comigo, pelo amor de Deus? Pedro afunda, irmão. A Bíblia diz que Jesus vai andando sobre as águas até ele. Jesus o repreende, mas antes estende a mão. Se fosse a gente, em alguns momentos, certamente a gente primeiro repreenderia e pensaria se iria ajudar ou não. Jesus chega até Pedro, estende as mãos imediatamente. Ele diz, depois o repreende, dizendo: homem de pequena fé. Pega essa chave, irmão. A gente continua lendo, a Bíblia diz que então Jesus e Pedro voltam para o barco. É só uma conjuntura, ok? Isso não está na Bíblia, mas eu não consigo imaginar, depois que Jesus estende a mão. Vem cá. Isso é Pedro agora, você está afundando aqui, mano. Fica em paz que Jesus chegou, tá? Se afoga aí. A Bíblia diz que Jesus chega e imediatamente estende a mão. Presta atenção nisso. Repreende o Gui, no caso Pedro, mas serve para o Gui de vez em quando também. Jesus repreende Pedro e diz: homem de pequena fé, porque duvidou? E a Bíblia diz que depois ele chega para o barco. Agora deixa eu te falar, eu não imagino Jesus arrastando Pedro até o barco. Seria humilhante demais para ele voltar assim. Eu não imagino Jesus arrastando ele, porque seria um motivo de vergonha para todo mundo que ficou. Afinal, quem ficou no barco nunca experimentou afundar sobre as águas, mas quem ficou no barco nunca experimentou andar sobre as águas também. Onde é que você quer chegar, pastor? Eu quero chegar numa dinâmica simples. Eu creio, quando Jesus chega até Pedro, Ele fala: Pedro, se coloca de pé, e agora você vai no mesmo nível que eu vou. Eu creio que Jesus voltou com Pedro andando sobre as águas. É como se didaticamente ele ensinasse. Você pode até ter tropeçado, mas a boa notícia é que eu cheguei e eu vou até o nível que você está para trazer você até o nível que eu estou. Isso é evangelho, irmão. Você pode celebrar ele? Cultura de medo. Como acontece uma cultura de medo? Irmão, não se distrai, por favor, existe vida nessa palavra. O que significa cultura, pastor? Cultura, a origem da palavra cultura vem de cultivo. Uma cultura só é estabelecida quando pensamentos, crenças são cultivadas.
É por isso que nos negócios, no mundo dos negócios, se alguém perguntar o que é uma cultura para o empresário, cultura é o que os seus funcionários fazem quando você não está. O que é uma cultura dentro de uma igreja? É o que os voluntários fazem quando o pastor não está. Ou seja, aquilo já faz parte da cultura. Não é porque alguém pediu, é porque é quem a gente é. Por que nós somos generosos? Porque generosidade não é o que a gente faz, é quem a gente é. Isso é uma cultura de generosidade. Então eu não dependo da palavra do dia para dar mais. Eu dependo de um princípio eterno. Não é porque hoje você me convenceu, é porque na cruz Jesus me convenceu. Você está comigo? Então cultura vem de cultivo. Como se estabelece uma cultura de medo? Cultivando semente de medo. Você recebe uma e ela encontra em você um solo fértil. Ela começa a frutificar. E você compartilha os frutos do seu medo e alguém recebe e ela recebe semente também. Aquilo começa a frutificar. Por que uma nação inteira entra em recessão econômica? Presta atenção nisso, irmão. Os especialistas dizem que grande parte da recessão não está ligado ao problema da economia em si, mas está ligado da percepção da crise. Pessoas deixam de fazer negócios por medo da crise que pode chegar. Ou seja, o problema da recessão financeira não é a crise, mas é o medo da crise. O maior dano que causa como uma epidemia, como a gente está vendo agora, não é a epidemia. Como eu já falei, tem mais pessoas morrendo de gripe comum do que vai acontecer até o final dessa epidemia, infinitamente mais. Ela não é o problema, mas a percepção de crise que ela gera é o problema. Você está comigo ainda? Diga amém. Então o que a gente precisa entender é que da mesma forma que se estabelece uma cultura de medo, se estabelece uma cultura de paz. A cultura do reino de Deus, sabe, Jesus ele veio para estabelecer uma cultura. Os discípulos estão perguntando, aonde a gente vai sentar? Do teu lado direito ou do teu lado esquerdo? Outro chega e pergunta, Jesus, quando é o tempo que você vai voltar? Eles queriam saber, Jesus, você vai governar? Basicamente o que eles estavam perguntando entre si é, Jesus, quando você restabelecer o Estado em Israel, quem eu serei dentro dessa sua administração? Quem vai ser o tesoureiro? Quem vai ser o ministro das relações exteriores? Quem vai ser? Os discípulos ainda tinham uma perspectiva de que Jesus veio restaurar o ministério terreno. Jesus está falando, vocês não entenderam nada. Eu não vim para edificar o reino da terra, eu vim para estabelecer o reino dos céus. O reino do meu Pai é paz, justiça e alegria. Romanos 12:2 diz, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra está dizendo, olha, vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo. Mateus 5,13 diz, vocês são sal da terra, mas se o sal perde o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora pelos homens. Vocês são a luz do mundo, mas não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. O que a palavra está dizendo é, entenda isso, vocês vieram para fazer a diferença. Onde existe trevas, agora existe uma boa notícia, a luz chegou. Irmão, quem tem que ter medo não é a luz, quem tem que ter medo é a treva, porque quando a luz se estabelece, toda escuridão precisa sair. Quando a gente acende as luzes desse auditório, a gente não precisa pedir autorização para a escuridão. A gente não fala, será que dá para você ceder um pouco? Não, irmão, quando você aperta aquele disjuntor, a luz ocupa o espaço dela sem pedir licença. Vem comigo, pelo amor de Deus. Vem comigo, Dani, pelo amor de Deus. A luz ocupa o espaço dela e fala, ei, eu não estou perguntando se dá para ser, eu estou dizendo vai ser. Então quando Jesus está dizendo, vocês são a luz do mundo, Ele está dizendo, aí, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ele não está dizendo, olha, o inferno vai vir contra vocês e vocês vão resistir e as portas da igreja não prevalecerão. Não é isso que Ele está falando. Ele não está dizendo, o inferno vai vir contra vocês e vocês vão permanecer. Não. A palavra está dizendo, vocês vão contra o inferno. O inferno não vai resistir o poder que em vocês habita. Pastor, por que a gente vai para o inferno? Vai para buscar quem está lá. E a gente estava lá também. Não, eu não estava no inferno, pastor. Estava, é o que a Bíblia diz. Nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Sabe, toda característica que o Evangelho gera em nós é um contraponto da cultura que a gente está inserido. O sal foi feito para salgar, irmão. A luz foi feita para abrir mão da escuridão. Então a gente precisa entender, pastor, se existe a cultura de medo, qual é a cultura do reino de Deus? É uma cultura de paz, amor e esperança. A dinâmica do reino é diferente. No reino, o menor é maior, o fraco é forte, o que chora vai ser consolado,
maior é o que serve, melhor é dado que receber. Deus inverte essa dinâmica porque Ele está estabelecendo um princípio. Vocês não se movem pelo sistema operacional do mundo, vocês se movem por uma dinâmica diferente. Está comigo ainda? Preste o celular aí, por favor, mano. Hoje eu estou bem didático. Bem rapidinho, obrigado. O celular dele é iOS. Então se eu falar assim, cara, está no aplicativo que está lá no Google Play, possível. Precisa entender que essa mesma dinâmica acontece com a gente. O que é o fruto do Espírito? É recebermos novos softwares, porque recebemos de Deus um novo hardware. Deus não quer mudar só a forma como você se move, Deus quer mudar toda a tua programação. Entenda isso em nome de Jesus. É por isso que Romanos está dizendo, olha, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que aí então vocês possam experimentar qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Deus está dizendo, tem promessas que não acontecem porque você ainda não está pronto para recebê-las. Tem palavras que ainda não se cumpriram porque você ainda não está pronto para recebê-las. Tem fruto do Espírito que você ainda não experimentou porque você ainda não nasceu do Espírito. A palavra está dizendo, olha, é impossível ao homem que não nasceu do Espírito discernir de coisas espirituais. É impossível daquele que não nasceu de novo experimentar o novo de Deus. É impossível aquele que não experimentou uma nova natureza receber de Deus aquilo que só está disponível para quem tem uma nova natureza. Então ele está dizendo, olha, transformai-vos, deixa eu mudar quem você é, deixa eu mudar o teu sistema operacional, e agora você está apto para receber aquilo que a palavra declarou que você vai receber. Faz sentido para alguém que está aqui? Cristo em nós é a esperança da glória. Sabe, eu lembro que eu conheci um pastor americano alguns anos atrás. Eu estou terminando em 10 minutos, irmão. Mas se você puder me dar mais 10 minutos. Esse pastor, ele... Obrigado, vocês são incríveis, gente. Esse pastor, ele me contou uma história que eu nunca vou esquecer, cara. Ele era apaixonado por missões. Ele falava de missões, ele chorava falando de... Ele é louco por missões. Ele falou, o meu sonho é morrer num campo missionário com uma flecha atravessando meu peito. Ele é nesse nível rádio, assim. Mas ele entendeu o chamado pelo qual ele foi gerado. Eu não lembro se é o Martin Luther King, mas tem uma frase que eu acho incrível. Quem não descobriu o propósito pelo qual nasceu, não está pronto para morrer. E aí ele disse que uma vez, cara, um missionário, ele tinha um sonho de pregar para outros povos. Só que nenhuma agência missionária aceitava ele, porque ele tinha um problema de dicção, ele não conseguia aprender novas línguas. E ele tentou em vários lugares e nenhuma agência queria investir nele, nenhuma agência queria enviar ele. Até que ele pegou tudo que ele tinha, se desfez, pediu ajuda de alguns amigos e ele foi para o meio das tribos indígenas. Ele foi para o meio dos ribeirinhos, se eu não me engano, e ele começou lá um trabalho. E aí, anos e anos e anos depois, cara, essa história é incrível. Chega uma agência missionária com todo o suporte, Dani, com toda a estrutura, com todo o recurso, com os linguistas, acho que é linguistas que falam, enfim. E eles começam a explicar para aqueles caras quem Jesus é. Eles falam, olha, Jesus é amor. Jesus, ele vai sempre cuidar de você e te proteger. Jesus, ele é bondoso. Jesus, ele é amoroso. Jesus, ele não julga o teu pecado, mas ele veio para apontar o teu caminho. Jesus é Pai, Jesus é isso. E aí, conforme eles foram falando na língua deles, aqueles homens falaram, a gente conhece Jesus. Assim, como assim vocês conhecem Jesus? A gente conhece Jesus, Jesus morou aqui. Aí eles falaram assim, alguém já pregou Jesus para vocês? Não, Jesus morou aqui. Pelo que vocês estão falando, a gente sabe quem é Jesus. A gente pode levar vocês até o lugar onde ele foi sepultado. E aí aqueles índios foram e levaram o lugar e falaram assim, Jesus foi enterrado aqui, ele viveu anos com a gente. E aqueles homens começaram a ficar confusos e conversando entre si. Depois de conversar com mais algumas pessoas da tribo, eles entenderam o que estava acontecendo. Aquele homem nunca conseguiu se expressar para falar como Jesus é, mas ele mostrou como Jesus é, mesmo sem usar palavras. Então, quando Jesus é apresentado naquela cultura, aqueles homens dizem, Jesus já foi apresentado para a gente, ele passeou no nosso meio. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, quando a Bíblia está dizendo que vocês são a luz, a Bíblia está dizendo, você vai cessar toda a dúvida que o mundo tem em relação a se Deus é real ou não. Por quê, pastor? Porque eles podem ver Jesus em você. Quando alguém tiver dúvida, Jesus pode mudar a história de alguém, você vai poder olhar com convicção nos olhos dessa pessoa e falar, olha para mim, Jesus mudou a minha história. Eu já recebi tantos testemunhos, irmão, de pessoas que me conheciam antes da minha conversão. Você está irreconhecível. Eu falo, glória a Deus, cara. Mano, você está irreconhecível. Lembra daquilo, lembra disso. Eu falei, mano, eu não sei explicar, cara. É tão interessante porque a caminhada com Deus é de glória em glória e a gente se torna irreconhecível até para quem a gente conheceu mesmo na própria caminhada de fé. Pessoas que me conheceram há 6 anos atrás
já líder, já fluindo no ministério, fala: mano, você está irreconhecível. Por que isso acontece? Porque quando a gente está mergulhado em Deus, cara, a gente vai cada vez parecendo menos com quem a gente era, e a gente vai se parecendo mais com quem Ele é. Está comigo? Cristo em nós, a esperança da glória. A gente foi chamado para isso, portadores de boas novas. Eu estou finalizando aqui, o louvor, se puder subir o instrumental. Você foi chamado para ser portador de boas novas. Romanos 14:17 diz: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e é aprovado pelos homens. Por isso esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Bom, deixa eu compartilhar com você: esperança é contagioso. Isaías 52:7 diz: como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação. A Bíblia está dizendo como é belo o pé daquele que, ao invés de ficar falando que está ruim, proclama a boa nova. Olha para mim, pastor, se define em uma frase: irmão, eu sou aquele que fala a respeito de quem me transformou. Não tem a ver com a minha, não tem a ver com a minha erudição, não tem a ver com minha linguagem, não tem a ver com meus sofismas, não tem a ver com as minhas ideias. A coisa mais vazia que um pastor pode fazer é subir para pregar sobre o que pensa. Eu não vim para pregar sobre o que eu penso, eu vim para pregar sobre o que eu vivo. Jesus me transformou e isso precisa ser compartilhado. Então, quando a Bíblia diz: olha, quão formosos são os pés, Ele está dizendo como que Deus se alegra quando vê uma família mudando de cidade para continuar falando a respeito de quem Ele é. Ele está dizendo como Deus se alegra quando vê você completamente cheio da vida de Deus nesse culto, compartilhando por onde você passar. Jesus está dizendo: ei, o que eu tenho para você não tem a ver com te encher, porque isso se resume a você. O que eu tenho para você tem a ver com transbordar você, porque quando você transborda, você afeta quem está ao teu lado também. Jesus não quer encher você, Jesus quer transbordar você. O salmista diz: Ele prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, Ele me honra ungindo a minha cabeça com óleo, e o meu cálice faz transbordar. Declare comigo, diga: a minha família vai experimentar aquilo que eu recebi hoje. É Cristo em mim, é a esperança da glória. Irmão, você é um ministro da reconciliação. Romanos 5:10 diz: se quando éramos inimigos de Deus, nós fomos reconciliados com Ele, mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas nós também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Mediante a Ele recebemos agora a reconciliação. E a palavra segue dizendo: olha, vocês agora receberam o ministério da reconciliação. Então todas as vezes que vocês dizem reconciliem-se com Deus, é como se o próprio Deus estivesse falando através de vocês. Entendi, pastor, eu vou te explicar. A Bíblia está dizendo: todas as vezes que o André faz um apelo de salvação, é como se Deus falasse através do André. Todas as vezes que você faz um convite para alguém vir e ter uma experiência com Deus, é como se Deus falasse através de você. Deus está dizendo: ei, deixa eu encher a tua boca das palavras certas, deixa eu encher a tua mente dos sonhos certos, deixa eu encher você do espírito de vida que mantém você em meio a qualquer caos, inabalável, sem medo, sem ter do que se preocupar, sem ter do que se envergonhar. Não há acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há acusação, irmão. O passado vai tentar dizer quem você é, mas você vai dizer para o seu passado: eu não sou mais quem eu era, porque quem eu era morreu na cruz do Calvário. O passado vai tentar dizer o que você pode, o teu pecado vai tentar dizer até onde você pode ir, mas você precisa entender, irmão, eu não sou quem o meu pecado diz que eu sou, eu não sou quem o meu passado diz que eu sou, eu não sou quem os medos tentam dizer que eu sou quem o meu Pai diz que eu sou. Eu sou luz do mundo, eu sou sal da terra, eu sou um pacificador, eu sou um reconciliador, eu sou a esperança da glória de Deus, eu sou aquele que transborda da vida de Deus. E por onde eu passar, Jesus vai se manifestar. Por quê? Porque pessoas que nunca tocaram em Jesus vão tocar em alguém que já tocou nele. Você é um pacificador. Mateus 5:9 diz: bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Eu preciso terminar, eu queria saber se você me dá mais 5 minutos. Alguém me dá 5 minutos de verdade? Eu vou finalizar e talvez essa seja uma chave que você vai levar para o resto da tua vida. Recebe isso em nome de Jesus. Paulo diz algo poderoso. O Evangelho está dizendo o tempo inteiro quem nós somos: pacificadores, filhos de Deus. Nós somos promessas de Deus.
Nós somos herança do Senhor, nós somos comprados a preço de sangue, nós somos co-herdeiros com Cristo, nós somos salvos, justificados, inculpáveis, livres de qualquer acusação, nós somos sarados. Isaías 53, certamente Jesus levou sobre si as nossas doenças e enfermidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós somos livres. Você pode declarar isso, diga: eu sou livre. E Paulo está dizendo: olha, além disso tudo, você precisa entender, você é uma carta viva. Isso é muito poderoso, irmão. 2 Coríntios 3, 2, presta atenção nisso. Paulo diz: olha, vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração e conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, como na época da lei, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base nos nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. O que Paulo está dizendo basicamente é: vocês agora são uma carta, não escrita por tinta, mas pelo próprio Espírito de Deus. Vocês são recebidas e lidas por todos. Você pode dizer isso comigo? Diga: eu sou uma carta viva. Então eu quero compartilhar algumas chaves bem rapidinho. Não precisa anotar, você vai assistir essa mensagem depois e você anota isso com calma. Primeira característica de uma carta, e é essencial a gente não esquecer disso: cartas não falam, elas precisam ser lidas. Eu não sei você, mas eu nunca recebi uma carta, quando eu abro ela, fala: e aí, tudo bem? Aqui é do SunPass, o custo total dessa fatura é de tanto, e você precisa pagar porque você está atrasado. Uma carta já falou com você? Presta atenção nisso, irmão, isso é poderoso. Por que cartas não falam com a gente? Porque cartas não falam, elas precisam ser lidas. Eu não entendi ainda, pastor, traduz para mim que eu estava disperso, eu vou te explicar. O evangelho que convence não é aquele que você fala, mas é aquele que você vive. O evangelho que transforma não é o versículo que você aprendeu, mas é o versículo que você mergulhou. Os crentes não são aqueles que conhecem mais versículos, mas os que vivem mais versículos. Então a Bíblia está dizendo: o que vai convencer o teu filho não é o que você fala, carta viva, mas é o que ele lê em você, aquilo que ele vê mesmo sem você falar, aquilo que ele enxerga mesmo sem você tentar discursar, aquilo que vai além das legendas das suas redes sociais. Você é uma carta e você não pode falar, você vai ter que ser lido. Sabe outra característica? Você é a Bíblia que o mundo lê. O mundo não está lendo a palavra. Vamos abrir um parênteses, infelizmente grande parte da igreja também não, fecha parênteses, mas a questão é: qual é a Bíblia que o mundo lê? É você é a palavra viva caminhando pelas ruas de Miami, você é a palavra de esperança caminhando pelas ruas da Flórida, você é a Bíblia que o mundo lê. Sabe outra característica de uma carta? Toda carta carrega uma mensagem. Ninguém envia uma carta em branco para ninguém, irmão. Toda carta carrega uma mensagem. A maior parte das mensagens que eu recebo são pessoas em crise dizendo: pastor, eu sinto um vazio e eu preciso entender qual é o meu propósito. Pastor, me ajuda a entender qual é o meu chamado. O que significa isso? Alguém que é uma carta, foi enviada com destino, mas não sabe a mensagem que carrega. E Jesus está dizendo: ei, a mensagem que eu escrevi em você, você tem que ser o primeiro a ler. Você não precisa que alguém diga para você o que está escrito em si. Você precisa olhar para dentro de si e ver o que eu já escrevi em você. É parar de pedir para pastores dizerem o chamado que você tem e começar a ler o chamado que Deus já imprimiu em você, não com tinta, mas pelo próprio Espírito de Deus. Toda carta carrega uma mensagem. Ninguém envia uma carta em branco para ninguém. Sabe outra característica incrível? Toda carta tem uma origem, toda carta tem um destino. Já pediu um Uber, alguém que já usou o aplicativo? Ele ensina algo para a gente que é bíblico até. Antes de você dizer para onde você vai, você precisa dizer onde você está. E essa é a crise de muita gente, ansiosa, depressiva, com medo do que vai acontecer. Por quê? Porque queremos saber para onde vamos, mas não sabemos aonde estamos. O que o futuro me reserva? Ei, calma. O que Deus te reserva é a garantia do teu futuro. Então, antes de pensar no futuro, pensa nele. Antes de se preocupar com o que vai acontecer,
lembra do que aconteceu. Irmão, isso é muito poderoso. Jesus estabelece a ceia como um memorial de gratidão. Ele está dizendo, todas as vezes que fizerem isso, façam em memória de mim. Ele está dizendo, a base de segurança do teu futuro está na tua origem. Lembra do que eu fiz no passado, e essa é a garantia do que você vai viver no teu futuro. Não sei você, mas eu estou recebendo vida de Deus aqui, irmão. Uau! Toda carta tem uma origem, tem um destino. Algumas cartas não estão sendo enviadas para onde precisam, porque esqueceram de onde vieram. Você nasceu de Deus, então você é a expressão de quem Ele é. Não esqueça para onde você foi chamado. Pastor, para onde eu fui chamado? Não é um chamado geográfico, irmão. Você foi chamado por uma geração. Existem pessoas que estão dependendo daquilo que você carrega, e eles estão com sede daquilo que você tem. Jesus, quando chega naquele poço onde tem aquela mulher, ele diz, olha, você fica aqui buscando água para beber, mas eu tenho uma água que, se você beber, nunca mais vai ter sede. Jesus está dizendo, eu tenho algo que pode saciar você. A gente continua lendo, a Bíblia diz que depois daquele encontro, aquela mulher sai e começa a testemunhar do que viveu. Sabe o que acontece? Aquela mulher bebeu da água da vida e começou a compartilhar também. Toda carta tem uma origem, toda carta tem um destino. Eu vou finalizar agora. Sabe a última característica de uma carta? Toda carta carrega a assinatura de quem a escreveu. Se você quiser olhar para a tua história, a letra que escreveu ela foi escrita pela própria mão de Deus. Salmos diz, olha, todos os meus dias foram escritos pelo Senhor no seu livro, antes de qualquer um deles existir. A Bíblia diz, aqueles que me reconhecerem diante dos homens, eu também o reconhecerei diante do meu Pai que está nos céus. E a Bíblia diz que quando reconhecemos Jesus como Salvador, o nosso nome é escrito no livro da vida. Então Jesus está dizendo, sabe, quando chegar no final da tua história, você já entender a mensagem que carrega, a origem que você veio, o destino que você tem, as pessoas leram aquilo que você carregava até aqui. Quando chegar no final da tua história, se alguém perguntar quem que escreveu a tua história, vai ficar muito claro, a letra do meu Pai diz quem me enviou. Questionam Jesus, quem você diz que é? Por que você tem coragem de dizer eu sou o que sou? Você é impetulante, você acha que você é o próprio Deus. Ele está dizendo, olha, eu não digo nada que eu não tenha ouvido meu Pai dizer, eu não faço nada que eu não tenha visto meu Pai fazer. Deus está dizendo, eu não estou criando coisas novas, eu só estou expressando quem o meu Pai é. Vocês podem até não concordar com o que eu falo, mas vocês precisam reconhecer, os meus frutos apontam para o meu Pai. A Bíblia diz que quando Jesus se entrega, irmão, Ele diz que é chegada a hora dele, entrega o seu Espírito, houve trevas na face da terra, as pedras se racharam, os mortos, alguns saíram dos seus túmulos e foram visitar sua família. Quando aquilo aconteceu, foi algo tão poderoso, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Eu não lembro agora especificamente, mas era tão pesado, eram toneladas aquele véu, não era como um simples tecido, mas era um tecido que dependia de centenas de homens para segurá-lo e colocá-lo onde ele estava. Então a Bíblia diz que quando Jesus se entregou, o véu se rasgou de cima a baixo, é como se ele dissesse, não há mais separação, o véu foi rasgado, o véu que te impedia de me enxergar não existe mais. E quando esses sinais aconteceram, os homens que os perseguiram começaram a se questionar entre si e dizer, eu acho que esse era aquele quem dizia ser. Sabe por que ele tinha uma coroa de espinhos? Porque era uma ironia dos soldados, dizendo, se você é o rei dos judeus, então essa é a sua coroa. Irmão, ele recebeu uma coroa que era nossa por direito, para nos dar uma herança que era dele por direito. O Filho de Deus se tornou homem para que os homens se tornassem filhos de Deus. E o que ele fez naquela cruz? Ele disse, olha, a partir de agora, tudo que vocês viram em mim aponta para o meu Pai, mas não termina aqui. A partir de agora vocês são o Jesus que ficou por aqui. Então tudo que tentarem ver do meu Pai vão enxergar em você, irmão. A Bíblia diz que Jesus era a imagem do Deus invisível. Vou finalizar aqui. Jesus era a imagem do Deus invisível. Perguntavam-se entre si, como é Deus se a gente não pode enxergar? Jesus disse, eu sou a expressão de quem meu Pai é. Agora a pergunta que o mundo continua fazendo é, como acreditar em Deus se não podemos vê-lo? A resposta que a gente precisa dar é, você pode enxergar Deus em mim.
É por isso que o testemunho de um cristão aponta para a cruz mais do que o seu discurso. John Stott diz, sabe, o motivo pelo qual o nosso evangelismo fracassa muitas vezes é porque não parecemos com Cristo que professamos. Deus está dizendo, vocês são a continuação de quem eu sou. As pessoas que têm fome de mim vão ser saciadas em você. E aqui eu finalizo essa mensagem. Se você perguntasse, pastor, resume em uma frase, talvez em uma chave, tudo que você liberou aqui essa noite. Eu só quero que você lembre quem você é. Você não foi chamado para ser um portador do caos. Você foi chamado para espalhar as boas novas por onde você passar. A partir de hoje, por onde você passar, se existir tristeza, você vai falar, ei, muito prazer, a alegria chegou, porque o reino do meu Pai é paz, justiça e alegria. Se você entrar em lugares onde tem pessoas enfermas, você pode declarar, ei, enfermidade, muito prazer, a cura chegou, porque a palavra de Deus diz, no meu nome curarão enfermos, no meu nome libertarão cativos, no meu nome. E se você crê nisso, irmão, pelo amor de Deus, fique de pé e deixa eu liberar uma palavra de vida sobre você. Feche teus olhos em nome de Jesus.